Então, pessoal, vamos lá, concluindo esse pedacinho, tá, de sistema nervoso. Existem alguns problemas estruturais, né, alguns problemas que podem acontecer no sistema nervoso, né, que são bem conhecidos como a hidrocefalia, que significa excesso de líquido, principalmente o líquido, né, encéfalo-raquidiano, na região do encéfalo. Esse excesso de líquido ele pode ser causado por uma obstrução nas vias de passagem dos líquidos, pode ser causado por meningite, pode ser causado por um tumor, uma situação de trauma com hemorragia. Então, o fato é que excesso de líquido na região craniana, né, gera um problema chamado de hidrocefalia. E aí na figurinha vocês estão vendo a diferença, né, entre o que seria um cérebro normal daquilo que seria um com hidrocefalia. Então, como se acontecesse uma situação de inchaço, né, dentro da cavidade craniana. Um outro problema que ficou bem comum aqui em Pernambuco tempos atrás é a microcefalia, que seria o contrário, né? A criança nascer com a cabeça menor do que deveria ter. E aí, há um tempo atrás, teve um surto aqui em Pernambuco, né, associado à questão da picada do mosquito, ao Zika vírus. Então houve muita polêmica sobre vacina também naquela época, né, a respeito disso. Mas o fato é que quando acontece um problema nesse nível, né, estrutural, isso é uma anomalia. A criança ela ainda tem a chance de sobrevivência, mas obviamente não mantendo condições normais, né, em relação ao que seria o desenvolvimento do cérebro normal, né? Pois bem, há outras situações que podem afetar, né, estruturalmente o sujeito, seriam lesões na nossa coluna, né? Nós conversamos na última aula, da nossa medula espinhal saem aí 31 pares de nervos chamados de raquidianos. Então nós temos nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares e nervos sacrais. Então esses nervos que estão saindo da nossa coluna, eles podem sim, né, gerar algum tipo de comprometimento. Uma lesão na coluna gera comprometimento funcional. Tá? Então, quanto mais alto for a extensão da lesão, maior o comprometimento, porque a medula espinhal, como nós falamos, ela é parte do sistema nervoso central que liga o sistema periférico ao sistema central. Então, qualquer lesão a nível de lombar, por exemplo, pode gerar uma paralisia torácica, uma paralisia de extensão maior, até perda de sensibilidade também, uma lesão cervical pior ainda. A pessoa pode ficar tetraplégica, inclusive perder sensibilidade, enfim. A ligação que deveria acontecer com as áreas do cérebro que processam informação, elas não vão mais acontecer por conta da lesão, né? Problemas como hérnia de disco, pinçamentos, podem também afetar gerando dor, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que têm dores irradiando para a parte posterior da coxa, associada a pinçamentos ou compressão na lombar, que afetam o nervo ciático, né? Conhecido como nervo ciático. Então essas situações elas podem acontecer e todas elas podem gerar então um dano, né? Um dano funcional em relação à atuação do nosso sistema nervoso. Só para título de conhecimento também, aqui vocês estão vendo um corte transversal da nossa medula espinhal, né? E a partir desse corte transversal é possível localizar algumas estruturas, como um corno dorsal, um corno lateral e um corno ventral, né? Então nós temos aqui nessa região aqui do corno ventral, que é conhecido como as vias eferentes, vias do sistema motor, e temos aqui no corno dorsal as vias aferentes, que são responsáveis pela questão da sensitiva. Então significa que por uma via passam as questões aferentes, né, que são vias ascendentes, que vão do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, e por outro lado, né, você tem aí no corno ventral, ou seja, anterior,
as vias que são descendentes, que são vias eferentes. E no corno lateral nós encontramos a atividade, né, do sistema autonômico ou autônomo. Então é bom lembrar, né, que nós temos na substância cinza, né, a questão dos axônios e dendritos, ou na substância cinzenta, e na substância branca nós vamos encontrar então o corpo celular, fazendo parte dessas estruturas da nossa medula espinhal, tá? Aqui mais uma vez uma figurinha, né, representativa dessa estrutura toda que está saindo da medula espinhal para a periferia do corpo e abarcando as diferentes áreas, né? Lembrando que os nervos são conjuntos de axônio, enquanto que os gânglios, né, eles são massas associadas ao corpo celular. E, relembrando, nosso sistema nervoso somático ele é de controle voluntário, então as ações do sistema nervoso para a periferia, enquanto que o sistema nervoso central também atua de maneira autonômica ou autônoma, que seria uma via involuntária, automatizada, também no mesmo sentido eferente, tá? Então, tanto é possível desenvolver atividades eferentes, que são atividades voluntárias, quanto involuntárias também. E como eu tinha falado sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, né, que eles fazem parte do sistema autonômico, então é bom lembrar que eles fazem parte de um balanço dinâmico da nossa homeostase, ou seja, eles estão ali atuando em balança, né, como se fosse exatamente uma gangorra, né, uma balança, para manter o equilíbrio das funções corporais. Então aqui você vê como exemplo que o sistema parasimpático ele cuida de atividades como repouso e digestão, então são suas atividades dominantes, enquanto que o parasimpático ele domina as atividades de fuga e luta. Então, tudo que diz respeito ao aumento da sua atividade, né, corporal e preparação para uma situação de estresse envolve a atividade simpática. Enquanto que tudo que tem a ver com condições de repouso, elas são associadas ao sistema parasimpático, tá? A título ilustrativo aqui tem alguns exemplos, ó, de ações parasimpáticas, como contração da pupila, estimulação da salivação, reduzir os batimentos do coração, contrair os brônquios, estimular a atividade do estômago e do pâncreas, estimular a vesícula biliar, né, já que controla situações relacionadas à digestão, contração da bexiga, ereção, então são atividades parasimpáticas. Quando você fala de atividades simpáticas, aí você encontra o oposto: dilatação da pupila, inibição da salivação, relaxamento dos brônquios, aumento do batimento do coração, inibição da atividade do estômago e do pâncreas, estimulação à liberação da glicose por parte do fígado, num processo chamado de glicogenólise, estimulação da produção de adrenalina e noradrenalina por parte das suprarrenais, relaxamento da bexiga e promoção da ejaculação. Então, vocês percebam que eles atuam em funções distintas, né? E essas funções são balanceadas, ou seja, uma influencia na outra. Não é possível desenvolver as duas em alta intensidade ao mesmo tempo, por isso, quando o sistema nervoso simpático está ativo, o parasimpático normalmente está inibido. E quando o sistema parasimpático começa a aumentar o grau de atividade, o sistema nervoso simpático ele começa a diminuir o seu papel de atuação e assim, consequentemente, nós mantemos um equilíbrio corporal em termos de funções do sistema nervoso. Para que nós tenhamos uma compreensão geral, o sistema nervoso é como se fosse o processador de um computador, a partir do seu sistema nervoso central. A cada tecla que você dá aí no seu teclado gera um sinal percebido por parte do processador, né, por parte justamente as teclas são nossos receptores sensoriais. Você tocou na tecla, ela vai perceber, onde você tocou, qual foi aquilo que você tocou, mas isso não é uma letra, né? O processador vai ter que decodificar essa informação para que na tela do seu computador apareça lá a informação. Então o sistema nervoso ele funciona mais ou menos assim. Na verdade, os computadores são baseados no nosso funcionamento fisiológico, como várias outras tecnologias
elas se relacionam com o que se descobriu a respeito do funcionamento do corpo humano. Então, no nosso caso, os receptores sensoriais, eles percebem informações, repassam essas informações ao sistema nervoso central, que vai processá-las e, depois de processá-las, emitir respostas regulatórias para os outros órgãos do corpo, para o tecido muscular e, consequentemente, tudo isso trabalha em prol de manutenção da nossa homeostase, tá? Que seria a tentativa de manter o estado de equilíbrio. Então, vamos chegando ao fim, né, desse conteúdo. E aí espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tragam essas dúvidas para nós conversarmos posteriormente.